Olá pessoal, eu sou Douglas Alexandre, eu sou engenheiro agrônomo, doutorando em Ciências do Solo. Nesse semestre eu estou em estágio de docência, sob a orientação do professor Osmar Claber Filho, e eu estou acompanhando as disciplinas de microbiologia florestal e biologia do solo, que são ministradas pelos professores Osmar Claber Filho e Denis Goss. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre cultura pura de micro-organismos. Nós podemos ter dois tipos de cultura, de micro-organismos. A cultura mista é uma cultura que contém mais de um tipo de micro-organismo, e a cultura pura é aquela que vai conter apenas um tipo de micro-organismo. Então, a gente pode obter uma cultura pura através de uma cultura mista ou através direto do ambiente. As duas principais técnicas dentro da microbiologia são o cultivo e o isolamento. O cultivo, então, como a gente viu na aula passada, seria o crescimento e desenvolvimento dessas populações microbianas em um meio de cultura, numa condição artificial, em laboratório. E já o isolamento seria obter uma cultura pura, pode ser através do ambiente, através de uma cultura mista. E, em geral, essas técnicas de cultivo e isolamento, elas sempre são aliadas. A gente precisa cultivar primeiro o micro-organismo coletado no ambiente, para depois isolar, e depois que a gente isola, a gente precisa fazer a manutenção e o cultivo desses micro-organismos para poder estudar ele. O objetivo da nossa aula de hoje, então, é isolar uma cultura pura a partir de uma cultura mista, avaliar se essa cultura conseguiu crescer ou não no solo e obter micro-organismos aptos para se estudar morfologia, taxonomia, reprodução e fisiologia. Então, aprender as técnicas adequadas para se obter uma cultura pura. Então, pessoal, em ordem da clareza e da didática, nem sempre a gente conseguiu seguir as normas ideais de práticas de microbiologia que a gente apresenta para vocês. Então, nos vídeos, pode ser que vocês vejam algumas coisas ocorrendo de uma maneira diferente do que é o ideal, mas é para facilitar a filmagem e a visualização de vocês. Mas é sempre bom lembrar que sempre que a gente for trabalhar, por exemplo, com uma alça de platina ou com uma alça de trigauss, que a gente deve flambar o material. Como a gente viu na aula de esterilização, flambar é a gente expor esse material direto na chama para esterilizar ele. Sempre que a gente for trabalhar com um tubo de ensaio, a gente deve aquecer o tubo de ensaio no bico de colocar antes de tirar a tampa, antes de fechar ele. Todos os recipientes que forem conter meio de cultura, tubo de ensaio, placa de PET e aqueles vidros de borosilicato, a gente deve abrir eles próximos da chama, e a tampa desses materiais ela nunca deve ser colocada na bancada. A gente sempre deve segurar ela, como está exemplificado nessa figura D, pelo dedo mínimo, faz a operação com a outra mão, finalizou, fecha, guarda. Então, sempre lembrem desses procedimentos, A gente sempre procura trabalhar em ambientes estéreis, em condições de asepsia, e para garantir que a gente não vai ter nenhum tipo de contaminação, ainda mais numa aula de isolamento, numa prática de isolamento, que o objetivo é obter uma cultura pura. Existem diversas técnicas que podem ser utilizadas nessa obtenção de uma cultura pura, técnicas de isolamento, mas algumas vezes antes de realizar essa técnica, a gente precisa realizar uma técnica de diluição seriada. Quando a gente trabalha com meios muito concentrados, então a gente precisa fazer essa técnica. Como o próprio nome diz, ela consiste numa diluição seriada dessa amostra. A gente parte de uma amostra não diluída, uma amostra com essa concentração inicial, coleta 1 ml dessa amostra e transfere para um tubo contendo 9 ml de um diluente, que pode ser uma solução de água com peptone, água destilada de peptone, mas o mais usual é uma solução salina, uma solução de NaCl, água destilada. Desse primeiro tubo, que contém 9 ml do diluente e 1 ml da nossa solução inicial, a gente vai misturar bem e vai coletar 1 ml e transferir para outro tubo contendo 9 ml do diluente. Isso sucessivamente até a gente chegar na diluição desejada. Podem ser feitas quantas diluições sejam necessárias para obter a concentração que a gente deseja, mas o usual é trabalhar até no máximo 10 na 6 aqui para solos. Então, como vocês podem ver na figura, exemplificado pela cor, a concentração vai diminuindo conforme a gente aumenta as diluições. Aqui tem um exemplo do que a gente esperaria ver se a gente botasse aquelas diluições para crescer. Então aqui na diluição 10 na 1 a gente vê um crescimento bem grande de colônias, de micro-organismos, que a gente não consegue distinguir um dos outros, eles crescem de maneira conjunta. Conforme a gente vai aumentando
a concentração, aumentando a diluição, desculpa, a gente vai vendo uma diminuição nesses números de micro-organismos. A gente consegue observar colônias isoladas e a partir dessas colônias a gente consegue fazer o isolamento. Então, aqui tem o princípio da técnica de esgotamento de inóculo, né? Então, partindo daquela placa que a gente conseguiu observar colônias, a gente vai pegar uma alça de platina, vai flambar ela, resfriar essa alça e coletar um inóculo que a gente deseja isolar ele e espalhar ele numa outra placa para botar para crescer e obter essa cultura pura. Então, esse espalhamento do inóculo na placa, né, ele pode ser feito uma estria simples, e essa estria simples ela pode ser sinuosa, né, então são esses zigue-zagues que vocês veem na figura na placa, ou uma estria simples reta. Também pode ser feito estrias múltiplas, onde a gente vai fazer estrias em diferentes direções na placa. É sempre bom lembrar que conforme a gente vai passando essa alça de platina na placa, a gente vai diminuindo a concentração do micro-organismo, né? Uma técnica de esgotamento. Então espera-se que no final, né, aqui no último local onde a gente vai passar essa alça, que as colônias estejam menos concentradas e que a gente consiga observar colônias únicas e isoladas. Outra técnica que é possível também, então, além de a gente pegar essas diferentes diluições e inocular numa placa com um meio já sólido, a gente pode utilizar a técnica da placa derramada ou por plate, onde a gente vai pegar esse 1 ml do inóculo, né, da nossa diluição, e vai colocar numa placa com o meio ainda fundido. Então esse meio vai solidificar depois que a gente inoculou o micro-organismo. Esse micro-organismo vai crescer envolto por meio de cultura. Então, pessoal, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os procedimentos da aula prática, né? O que a gente faria se as aulas estivessem ocorrendo em regime normal. Primeiro passo, a gente precisa amostrar o solo. Então, toda amostra de solo que a gente vai utilizar para microbiologia, para fazer o isolamento, ela deve ser identificada e acompanhada de um histórico. Então, a gente precisa saber aonde essa amostra foi coletada, qual era o tipo de sistema de uso do solo, quando ela foi coletada, isso é muito importante para a gente saber quanto tempo ela ficou armazenada, qual é o tipo de material que a gente coletou, né? Se a gente coletou solo, se a gente coletou serrapilheira, enfim. Qual foi o sistema de coleta, né? Como que a gente fez essa coleta, se a gente utilizou um trato, se a gente utilizou uma pá, enfim. Se a gente tiver qualquer tipo de análise química e física complementar ao local de onde foi amostrada essa amostra, também é importante ter, né? Às vezes esses dados ajudam a explicar alguns comportamentos. E a primeira etapa, então, seria pegar essa amostra de solo, peneirar e fazer a diluição dela, né? A gente inicia de uma diluição que a gente chama de 10/0, que a gente vai colocar 10 gramas dessa amostra de solo em uma solução em 100 ml de solução salina, e depois disso a gente vai seguir para aquelas técnicas de diluição, né? Que a gente vai fazer a diluição sucessiva, como é exemplificado no vídeo a seguir. Então, pessoal, depois que a gente faz as diluições sucessivas, a gente vai inocular essas diluições em meio de cultura, né? Então, a gente vai pegar 1 ml de cada uma dessas soluções, dessas diluições, transferir para uma placa e com o auxílio de uma alça de Drygalski, né, que a gente vai flambar ela antes de fazer esse procedimento, a gente vai espalhar esse 1 ml bem espalhadinho na placa no meio de cultura, né?
Então, no vídeo anterior a gente mostrou a flambagem da alça e aqui a gente espalhando esse inóculo no meio de cultura. Então, depois que a gente espalhou, né, a gente vai incubar essas placas a 28 graus durante 48 horas para depois observar o crescimento dela, né? Sempre lembrando que a gente bota essas placas para crescer, né? A gente incuba elas viradas ao contrário, para evitar que a gente forme essas gotículas de água na tampa e elas caiam no meio de cultura e fazer com que isso contamine tenha contaminação entre uma colônia e outra. Então, pessoal, a gente pegou essas diluições que a gente fez do solo e inoculou numa placa e botou para crescer em estufa. E aqui a gente trouxe umas fotos dos resultados, né? A gente tem as duas vistas, né, inferior e superior da placa. Nessa primeira aqui é uma diluição 10:0, então para exemplificar para vocês, a gente pegou aquela primeira amostra, né, que a gente pega as 10 gramas de solo e 100 ml de solução salina e botou uma gotinha na placa, espalhou com a alça para vocês verem o crescimento, né? Então, cresce muito micro-organismo de maneira conjunta, a gente não consegue observar colônias isoladas, a gente não consegue pegar isso com uma alça e transferir para uma outra placa para fazer o isolamento. Só que vocês podem observar que conforme a gente vai aumentando a diluição, né, na 10:1 ainda tem esse crescimento bem concentrado, mas já é menor do que da diluição 10:0. Na 10:2 também a gente observa essa diminuição na concentração de crescimento na placa. Aqui pode ser que tenha ficado um pouquinho ruim de visualizar na foto, mas vocês podem ver que a concentração de crescimento comparado com as diluições iniciais ela já é bem menor, né? Então, na 10:5 a gente quase não observa colônias, e na 10:4, apesar de não estar dando para ver na foto, foi onde a gente teve bastante colônias isoladas que a gente seguiu da prática a partir da placa 10:4. Então, como eu comentei, né, a gente pegou essa placa 10:4, que era a que tinha uma melhor seleção de colônias, né, onde tinha colônias isoladas, e a partir dela a gente alçou com a alça de platina e fez a técnica de esgotamento de inóculo em outra placa, em outro meio de cultura e botou para crescer. Depois disso a gente mediu o crescimento microbiano. Como vocês puderam ver no vídeo anterior, né, a gente pegou a alça de platina, flambou, resfriou essa alça no canto do meio, escolheu um inóculo, né, a ser isolado, e desse inóculo a gente levou para outra placa e fez a técnica de esgotamento. E as imagens que vocês podem ver aqui são o resultado desse esgotamento que a gente realizou. Então, muito obrigado pela atenção, pessoal. Essa foi a prática de isolamento, né, de obtenção de cultura pura de micro-organismos. A gente se vê na próxima semana.